Olá, eu vejo você. Fico muito feliz que você tenha vindo parar neste canal. Se você não conhece esse canal aqui, o CPR Pessoal, é um canal que eu criei em 2019 para falar sobre as ressonâncias harmônicas que eu estava fazendo. Eu ainda faço, tá? Tô ainda na 10ª onda. Mês que vem já vou para a 11ª. E eu criei esse canal porque transbordava tanto em mim amor, felicidade, prosperidade, que eu queria muito dividir. Então eu gravei alguns vídeos para falar disso. E aí, ao longo dessa minha caminhada, que eu pedi minha primeira onda em janeiro de 2019, ou janeiro ou fevereiro de 2019. Ao longo dessa caminhada eu consegui construir muitas coisas e então eu quero dividir isso com você. Primeira coisa, eu não sou uma pessoa que eu sou muito ativa no relacionamento com as pessoas porque eu trabalho muito. Eu tenho uma empresa Eireli, então eu sou a cabeça da minha empresa, eu faço tudo, eu trabalho sozinha, né? As pessoas que prestam serviço para mim trabalham de home office e na maior parte sempre foi assim. A maior parte do tempo sempre foi assim. Então eu acabo ficando muito assoberbada de funções durante o dia e à noite eu acabo estudando. Eu compro muito curso, depois começou a pandemia, eu comecei essa facilidade do comprar curso online. Então eu estou sempre estudando, eu estou sempre entre um curso e outro, estou sempre criando alguma coisa e eu atendo. Eu tenho os meus atendimentos com as constelações. Em 2020 eu ainda estava atendendo como terapeuta. Eu parei agora em 2021 e atendo só com constelação. Então, assim, eu tenho pouco tempo para interagir, para conversar, para me relacionar mesmo, né? Mas a hora que assim que eu vou dormir, quando é meia-noite que eu deito, que eu vou dar uma zapeada lá nas redes sociais e nos grupos, que é a hora que eu consigo falar alguma coisa, mas aí eu não dou continuidade na conversa, porque eu escrevo alguma coisa e depois não vejo mais. Mas eu vejo que a dificuldade das pessoas ainda é o financeiro, né? Ainda é o prosperar. Então eu resolvi resolvi ligar minha câmera para subir um vídeo neste canal específico para falar disso. E no final desse vídeo eu vou fazer uma oferta para você de um curso que eu preparei, tá? Você não tem obrigação nenhuma de comprar e eu quero que você assista esse vídeo, porque o que eu vou te entregar aqui pode ser importante para você. Pode ser, eu vou te entregar antes da oferta, pode ser um insight, pode ser alguma coisinha que tá faltando para ligar uma chave. Esses dias eu coloquei um vídeo no meu Facebook e uma amiga minha falou assim: Nossa, você me passou um código que eu não tinha caído minha ficha. E eu falei alguma coisa de infância e tal. Então a gente sempre tem alguma coisa para aprender. Então, assim, em 2019 eu pedi minha primeira onda, em 2018 eu estudei, né, todos os vídeos do Hélio Couto, mas eu já era uma pessoa, eu já sou uma buscadora há muitos anos. Eu me formei em psicologia em 1996, eu entrei na faculdade em 92. Eu estudei terapias de vidas passadas, eu estudei psicodrama, eu desde 2015 venho estudando a mecânica quântica. Eu fiz cursos de outras pessoas, eu comprei cursos de outros ressonantes bem famosos, que vendem cursos bem caros. Eu fiz cursos de barras de axis, então eu venho num caminho e eu tenho todo o meu lastro. Né? Eu trabalhei muitos anos em empresa, eu trabalhei muitos anos em empresa como proprietária, eu trabalhei muitos anos como funcionária. Tem uma falência aí no meio da minha história, em que eu precisei começar do zero de novo. Então, quando eu fui empreender, eu empreendi do zero, sem ter aporte. Então, eu tenho o meu lastro pessoal, tanto no nível intelectual, no nível do meu conhecimento, como na experiência que o meu corpo passou, por tudo que o meu corpo passou. E isso me fez ser a Caterine que eu sou hoje, nem melhor nem pior que ninguém. Eu não vendo prosperidade
gravando um vídeo numa cobertura, numa jacuzzi, numa cobertura. Eu tô aqui no meu apartamentozinho. Mas eu estive num lugar de ter vezes que eu tinha que optar como usar R$ 10, por exemplo. E às vezes a opção não era comprar um marmitex. Numa época em que eu não tinha nem fogão, porque eu morava no meu salão, eu morava no meu comércio e não tinha fogão, então não tinha como cozinhar. Então eu venho desse lugar, de às vezes ter que dormir com fome, porque não deu para eu jantar e não tinha nada. E eu construí o meu saber com tudo isso. Com tudo isso que eu aprendi, tudo isso que eu aprendi com o Hélio, tudo isso que eu aprendi nesses cursos. Com as coisas que eu aprendi de graça e com as coisas que eu paguei para aprender e com as coisas que eu paguei com o meu corpo, que eu expiei com o meu corpo. Então, agora que eu vou falar de prosperidade e ressonância harmônica, agora eu vou me aprofundar um pouco no tema, porque eu liguei o vídeo para gravar sem um roteiro. O meu computador está desligado, tá baixada a tela. Eu realmente não tem nada aqui, ó. Quando eu abaixo a cabeça é para pensar. Então vamos lá. Quando eu comecei a estudar o Hélio, eu já conheci o Hélio há muitos anos, mas eu tinha aquele interessante ponto de vista que a maioria das pessoas tem, que é assim, putz, ele fala muito devagar, ele fala muito pausado, é muito complexo o que ele fala, não dá para entender. Porque eu assisti os vídeos disponibilizados aí equivocadamente aí, né, no YouTube. Ele implora para que as pessoas não façam isso, para não colocar. Do mesmo jeito que ele também pede para a gente não gravar vídeo de ressonância da nossa evolução, ele também pede. Então, para mim era difícil entender, e aí eu pegava as coisas prontas de outros. Para mim funcionava mesmo, porque eu pensava assim, poxa, essa pessoa ela já leu tudo dele, ela já leu os livros dele, já fez o caminho das palestras, vai me dar a coisa mastigada. E eu gosto desse movimento, e eu faço isso, eu sou consteladora, eu compro o curso de outros consteladores, eu já estou no 3º curso de constelação, porque e cada pessoa vai te falar a mesma coisa, do mesmo livro, por um olhar diferente. Então, assim, meu primeiro curso de constelação foi com um médico cirurgião. O meu segundo curso foi com uma pessoa que estudou com Hilário Trigo, mas que tem formação em marketing. E agora o meu 3º curso é com uma psicóloga, psicanalista, que morou na Alemanha. Então, são pessoas, eu estou recebendo a mesma coisa de formas diferentes. E eu amo isso. E eu amava fazer isso com as coisas do Hélio. Estudar o Hélio pelo olhar dos outros. Até que um dia minha amiga falou, não, entra lá, uma amiga minha falou, entra lá, faz o caminho da palestra, que você só pode pedir o negócio lá se fizer. E aí eu fiz maratona, quem já assistiu os vídeos no meu canal sabe disso. Só que quando eu fui fazer isso, eu já não estava num lugar tão ruim. Eu já tinha minha empresa, a minha empresa já tinha 1 ano de vida, eu já vinha do Axis, então eu já fazia aquelas ferramentas diárias de perguntas de Axis, que hoje eu até vejo que essas ferramentas de perguntas e tudo, eu vejo que tem muita coisa de Bert no Axis, é incrível. O Bert fala muito da pergunta. A gente aprende isso, né? Uma sessão de terapia você vai sendo instigado pelo terapeuta, vai sendo perguntado, uma sessão de coach, assim. E a gente acaba dando muito crédito, às vezes, a uma técnica, e essa técnica ela não é pura. Essa técnica ela foi montada com base nas outras, que é o caso da constelação, mas isso não é omitido. Isso é falado o tempo inteiro. O Bert, ele estudou psicanálise pra caramba, ele leu 2 vezes todos aqueles livros do Freud, aquele calhamaço de livro, todos os volumes, ele leu 2 vezes. Ele vivenciou no corpo todas as terapias, todas as terapias que ele trabalhou até ele chegar na constelação.
E às vezes a gente compra um curso que uma pessoa fala, eu tô vendendo meu método que eu criei, e a pessoa só mudou o jeito de entregar aquilo e não dá crédito para quem é crédito, de quem é de direito. Eu não faço isso no meu curso. No meu curso eu falo, olha, é mecânica quântica e filosofia sistêmica. Tem cocriação, tem lei da atração. Eu não inventei nada, só que eu coloquei tudo num balaio de gato só e tô entregando uma coisa que tem começo, meio e fim para você colocar em prática na sua vida. Então, eu criei um método Quasis, que é um método que junta tudo. Mas eu não inventei nenhuma, né? Eu não vendo isso, eu inventei, canalizei uma coisa inovadora, não tem nada de inovador, é mais do mesmo. Só que catalogado, passado por mim, passado pela minha experiência, e eu tô devolvendo um negócio que eu gostaria de ter comprado. Eu tive que comprar 12 cursos para aprender o que eu sei hoje, e aí com esses 12 cursos e com tudo que eu passei na minha vida e no meu corpo, eu consegui fazer o meu, que não tem invenção nenhuma. É mais do mesmo. Catalogado e organizado, para entregar e você colocar em prática e fazer e ter resultado. E então, quando eu peguei o caminho das palestras, eu já não estava num lugar tão ruim, mas também não estava num lugar tão bom. Eu trabalhava em casa, a minha empresa tinha feito um negócio bom, uma venda boa. A minha empresa tem um ticket médio muito variável, muito. Assim, tem meses que meu ticket médio é 300 e tem meses que meu ticket médio é 10. É muito variável, porque um trabalho grandão que eu pego para fazer, ele altera todo o ticket médio do mês inteiro. Então, quando entra um serviço grande, esse serviço ele vira um financiador dos próximos meses da minha empresa. O que eu ganhei quando eu comecei? Então, assim, quando eu fui seguir o caminho das palestras, eu já estava nesse lugar, eu tinha um fundinho de emergência guardado para uma emergência, mas aí eu dei um passo maior. Eu falei, não, eu vou abrir um escritório, vou trazer pessoas para trabalhar comigo. E eu fiz isso, e não deu certo. Não deu errado, mas não deu certo. Eu fiquei com o escritório, e aí veio a pandemia, era um custo fixo que para mim não justificava, não tinha necessidade de eu ter aquele custo fixo. E eu fechei. E aí, em 2020, no meio de uma pandemia, e eu tendo passado meses com os tickets, vendendo muito pouco, ticket baixo pouco, faturamento baixo, mesmo com tudo isso, quando chegou no final do ano de 2020, que eu fui fazer um levantamento, eu vi que eu tinha tido mais lucro na minha empresa em 2020, com faturamento menor, faturando menos, do que em 2019, com faturamento muito maior. Por quê? Porque eu tive um faturamento maior, mas eu tinha um custo maior. Eu tinha um custo fixo maior, eu tive custos maiores. Se você olhar pelo fato de, não, mas para crescer a gente precisa passar por esse período de adaptação, então esse custo vai ser maior, tá tudo bem, mas não foi o que aconteceu no meu caso, porque eu trabalho sozinha, eu tenho uma empresa pequena, eu trabalho sozinha. Então, onde que eu ganhei na questão de prosperidade com tudo que eu fiz na ressonância harmônica? Primeiro que eu fui pedindo limpezas. Então eu pedi assim, eu preciso limpar tal coisa. Se você der uma olhada nos meus vídeos anteriores, você vai entender o que eu tô falando. Eu não vou me alongar e nem me repetir aqui, porque este vídeo eu estou gravando para falar de ressonância harmônica e prosperidade. Então, assim, quando eu pedi, eu não estava tão ruim, mas não estava tão bem. Mas eu já não estava mais eu tinha negociado minhas dívidas, mas tipo, fazia meses, tá? Eu lembro que em agosto de 2018, eu comecei a organizar minhas dívidas, a parcelar e tal, para pagar as coisinhas. Eu fiz um convênio para mim, porque nem convênio eu tinha. E aí, em dezembro de 2018, eu maratonei
fiz um Hélio Couto Flix, e em janeiro ou fevereiro eu perdi minha onda. Então esse foi o caminho, então fazia poucos meses. E aí, como que as coisas do financeiro começaram a acontecer? Então, assim, Hélio, eu preciso limpar tal coisa. Olha, sabe o que eu percebi? Aí eu comecei a perceber coisas que eu não percebia. À medida em que ia pedindo as ondas, né? Ia pedindo e as coisas iam acontecendo no meu dia a dia, e eu tenho eu uso uma técnica que eu já ensinei em outros vídeos, vou ensinar para você, que eu falo que é a autoterapia. É você ligar, eu, por exemplo, ia para o escritório de carro, meia hora para ir, meia hora para voltar. Então eu ligava o meu celular e gravava associações livres, meus pensamentos, as coisas que eu estava pensando com relação a dinheiro e o que fosse. Então eu comecei a ver padrão. Tipo, aí tinha dia que eu pegava, vamos supor, eu vou fazer uma viagem de avião. O dia que eu vou ficar dentro do avião, 2 horas, eu ficava ouvindo esses áudios, entendeu? Vou de ônibus para não sei onde. Vou ficar 3 horas no ônibus, vou ficar ouvindo esse. Então eu ouvia esses áudios e eu pegava alguns padrões. À medida em que eu pegava, na próxima onda eu pedia, Hélio, limpa isso aqui, preciso limpar tal coisa. Preciso ressignificar tal coisa. E pedia. Eu quero a consciência do Silvio Santos, eu quero a consciência do Warren Buffett, eu quero a consciência de nenê. E as coisas começaram a acontecer. Não é que eu ia atrás para as coisas acontecerem, as coisas vinham. É como se o universo fosse fazendo assim, ó, uma engrenagem e fosse se encaixando. E às vezes os meus pedidos nem eram tão específicos. Eu acho que nunca são muito. Tirando as consciências e os arquétipos, o resto eu deixo meio que o todo resolva assim. Como que eu vou receber? Eu não me preocupo com o como, entende? Eu sei que vai vir e eu não me preocupo com o como vai vir. E eu deixo isso bem solto. Então as coisas vão acontecendo. Então nisso, por exemplo, tô lá no meu escritório, nunca ouvi falar de... Eu já tive numa época que eu era numa situação de vida boa, eu tinha dinheiro aplicado e tudo, mas eu ia lá na gerente do banco, falou, olha, me dá ação da Vale, me dá ação da Petrobras. Eu só conhecia isso, Vale, Petrobras, nem conhecia outras coisas. Não tinha a menor ideia de educação financeira. Eu só sabia que eu podia ir lá na minha gerente do banco e pedir para ela o que ela vai fazer com o meu dinheiro. E quando eu fiz isso, que eu precisei do dinheiro, o que eu tinha, eu lembro que eu tinha 20 mil de ação da Vale, eu precisei vender e eu tinha pago 20, tive que vender por 10. Ela não me orientou na ocasião de falar assim, olha, ela só falou assim, mas você precisa mesmo, porque não é hora de vender. Eu falei, não, mas eu preciso de dinheiro. E eu lembro que eu vendi por 10. Eu perdi 10. Eu não tinha a menor noção porque eu perdi. Não tinha noção. Não tinha essa noção. Quando eu tô lá, no meu escritório, já que eu já comecei a minha sessão harmônica, que eu começo a pedir entendimento, que eu começo a pedir consciências de pessoas que, no meu ponto de vista, são pessoas que prosperaram, que são bem-sucedidas. Quando eu começo a pedir isso, as informações caem no meu colo. Caem, vem e fala assim, você sabia que tem uma corretora que é de graça, você entra lá, olha, entra lá, manda teus documentos. Aí eu falo, mas como faz para comprar? Olha, tem um tutorial. Entra lá no YouTube, porque tem um tutorial. Aí eu começo a me debruçar nisso. Aí eu venho à noite, quando eu chego do trabalho tudo, eu fico maratonando os sites das pessoas que ensinam coisa de investimento. Eu sabia 0, hoje eu sei 1. Mas o que eu sei é o suficiente para eu não vender um negócio que eu paguei 20 e não vender por 10. Não é hora de vender, não é hora de vender. Eu também vou saber o que comprar. Isso o universo me trouxe. Não trouxe mastigado, me trouxe um insight através de uma pessoa, que já falei isso em outro vídeo. E assim foi em tudo. Então, olha só. Eu passei, quando começou em março, no dia 13 de março de 2020, fechou tudo, né? Eu lembro que eu falei assim, eu não vou pro escritório. Vou ficar trabalhando em casa. Sou grupo de risco, tenho asma,
né? Tenho uma asma e obesidade, sou grupo de risco, minha mãe tem 87 anos, é grupo de risco, eu só vou fazer cartório, que tem que fazer, e vou ficar trabalhando em casa. E o escritório foi ficando. Março, abril e maio. Eu deixei o escritório lá. Em março, começou. Eu pensei assim, cara, eu preciso... Março de 2020, né? Já estava na ressonância há mais de um ano. Eu preciso me calçar. Eu não posso passar o que eu já passei uma vez. Por quê? Porque há 20 e poucos anos atrás, meu pai faliu, eu trabalhava com ele e eu fiquei desempregada e ele também ficamos sem levar sustento para casa, porque mamávamos, todo mundo mamava na mesma vaca. A vaca caiu do brejo lá, caiu no brejo, então nos ferrou. Então eu tinha essa experiência no meu corpo. Tipo, eu não posso ter a mesma só a mesma fonte de renda. Então, quando entrou a pandemia, e eu, naquela semaninha já que eu fiquei em casa, eu pensei assim, cara, se a minha empresa não vender nada, eu tenho um colchão, né, um fundo de emergência aí para 5 meses de Prolabore, tudo bem, tá aí, mas 5 meses voam. E eu vou fazer o quê? E eu estava fora do mercado de terapias desde 2015. Eu pensei assim, não estava mais atuando como terapeuta desde 2015. Eu pensei, cara, vou abrir minha agenda, vou avisar meus ex-pacientes que eu vou reabrir a agenda, só que eu preciso pensar num jeito de atender online. Eu não vou gastar dinheiro com consultório, comprar móvel, não sei o que, eu já fiz isso outras vezes e me dei muito mal. Porque qualquer coisinha que você vai fazer, você gasta 10 pau. Você vai alugar uma sala, vai comprar um móvel, não sei o que, você vai gastar 10 pau. Falei, não vou fazer isso. E aí, lembrando que nos meus pedidos eu tô pedindo coisa, tá? E eu tô vindo estudando. Por quê? Porque é minha área que eu gosto. Então, eu tinha pedido, em outras ondas, limpezas de memórias, limpezas de problemas. Eu tinha pedido para fazer uma constelação. Eu pedi lá no pedido. Eu quero fazer uma constelação, que eu quero resolver teu problema. E eu fiz a constelação, e aí eu comecei a amar aquilo. E aí eu fui numa imersão, num final de semana, que era um curso de... Era um curso de prosperidade, não era bem de prosperidade, era um curso de carreira, para trabalhar carreira com técnica sistêmica de exercícios. Eu não entendia nada do que estava acontecendo. Eu não estou entendendo nada, não estava gostando. Muita emoção, coisa muito emocionante, e saí do curso sem entender nada. E aí as semanas foram passando e aquilo foi crescendo em mim, aquilo tudo que eu vi lá, e aí eu fui fazer constelação e eu comecei a ver o quanto aquilo mexia comigo. Eu falei, eu preciso saber mais disso. Eu comecei a ver o que era gratuito no YouTube e tal. Então, quando eu já estava com interesse, mas eu nem vislumbrava que eu ia voltar a atender. Eu nem. Por quê? Porque eu tinha minha empresa, estava tudo bem com a minha empresa. Aí chegou a pandemia. Entende como as coisas vão se encaixando? E eu tô pedindo lá nos meus pedidos. Olha, Hélio, eu preciso de prosperidade, eu preciso sair do segundo degrau, porque eu preciso ter tranquilidade, eu preciso estar com o meu financeiro ok para poder fazer caridade, para poder ter tempo de ajudar as pessoas. É isso, o meu objetivo de vida, o meu ideal de felicidade é estar com o meu financeiro ok para eu poder ajudar as pessoas. E no meu caso, o meu financeiro ok não requer uma cobertura com piscina, não requer um iate. Eu já tive isso. E isso não me trouxe. Quando eu era criança, eu tinha. Quando eu era criança, vou tomar banho que o marinheiro tá lá embaixo pra gente sair. Eu já tive isso. E no meu interessante ponto de vista, eu não preciso disso. Eu tenho o conforto de pagar minhas contas, de quando eu tiro férias, eu viajar para onde eu quero, descansar, sem me preocupar se o restaurante que eu vou comer é caro ou barato, tudo. Eu não preciso de muito mais que isso. E pode ser que eu mude de ideia e que daqui a 2 anos eu esteja gravando um vídeo do meu iate falando, mudei de ideia, agora eu tenho um marinheiro que vem me buscar e tá tudo bem.
Então, assim, quando eu pedia isso, Hélio, eu quero estar com o meu, eu quero estar com o meu segundo degrau zerado, para me debruçar na espiritualidade. Eu quero estar com o meu coração limpo, sem mágoas do passado, né? Eu quero estar terapeutizada para eu ter qualidade de vida. Então era isso que eu pedia. Então as coisas vão vindo e se encaixando. E aí, pandemia, pá, aí eu já consumi algumas coisas de constelação, não sei o que, eu começo a vir os anúncios patrocinados. Ah, olha, uma técnica não sei o que, olha, constelação com bonecos. Eu não conhecia, eu sabia que existia, nunca vi nem ouvi, só os falar. Ela era mais ou menos isso, porque as constelações que eu tinha participado eram em grupo. E eu meio que torci o nariz pra esse negócio de bonequinho, achava, nossa, imagina, brincar de Playmobil, né? Aí eu tenho um interessante ponto de vista com alguns profissionais, por causa do lastro. Então eu fico mais à vontade de estudar com uma pessoa que tem lastro, que tem uma formação, que estudou, que tem embasamento teórico. É meu ponto de vista. E pode ser que eu mude também. Eu tenho interessante ponto de vista com uma pessoa que é coach, fez curso para ser coach, para dar aula para coach e vai embora de Corsa. Sabe essa piadinha? Eu tenho. Porque se eu tô falando de prosperidade, eu não posso ir embora de Corsa. Porque eu não tô próspero na minha vida, eu não consigo. O resultado que eu tô querendo entregar para o outro, eu não entreguei para mim. E aí eu peguei e comprei meu primeiro curso. De um médico que é terapeuta bioenergético, que tem um lastro enorme e tal. E aí me aprofundei com ele e abri minha agenda. Quando eu abro minha agenda, é para constelar. E as pessoas assim, eu quero fazer terapia. Constelou e quer ficar, sabe? E como eu comecei a estudar análise corporal também, porque esse professor também dava, né? Isso, e hoje em dia análise corporal tem um pessoal que está no marketing ferrado e vendendo curso de análise corporal, então teve um despertar, então tem muito material aí gratuito e bom, muita coisa boa aí no YouTube de graça. Quando eu começo a estudar tudo isso, eu penso assim, cara, mas eu não posso ficar nessa dinâmica oral de ficar mantendo o paciente comigo muito tempo em terapia, porque isso é dinâmica de oralidade, minha e do paciente, dependência com a dependência, transferência contra transferência. Eu preciso deixar essa pessoa independente para seguir a vida dela e entrar no flow com as ferramentas que eu entregar. Então eu começo a mudar o jeito que eu atendo e começo a usar toda a filosofia sistêmica nos meus atendimentos. Saio completamente da psicologia, do que é a psicologia tradicional, me desvinculo disso completamente, a ponto de pedir para o CRP, me exclua, eu não quero mais relacionamento com vocês, porque eu não quero mais me alinhar, eu não quero mais ter que me submeter às normas do que vocês acham certo e errado, bom e mal. Eu quero ser livre para trabalhar. Se eu quiser trabalhar com energia, eu quero trabalhar de um jeito que a minha alma entregue para a alma do meu cliente o melhor para todo mundo, para o todo. Porque eu tô a serviço de um propósito maior, a serviço da vida, não a serviço de nenhum conselho. E aí eu começo a entrar no fluxo, e aí eu começo soltei a minha empresa, porque assim, não fiquei assim na minha empresa, puta, não tá entrando dinheiro, não sei o quê. Tem dia que deu desespero? Não vou mentir, não vou ser hipócrita. Teve. Mas não teve nenhum dia que, tipo assim, ai, cara, eu não dormi porque eu não tenho dinheiro para pagar o contador. Nada disso. Eu tinha dinheiro, eu tinha fluxo de caixa, tinha capital de giro. Meu irmão ainda tem um outro vídeo que eu falo, meu irmão falou, ai, pega um empréstimo lá do Pronamp, que se der alguma coisa. Aí eu peguei esse empréstimo e eu não usei R$ 1. Eu peguei porque, tipo, ai, vou pegar, dá de dar, né? As merdas acontecem.
Eu não usei R$ 1 do dinheiro que eu peguei, eu devolvi todinho o dinheiro. Então, eu soltei da minha empresa. E aí ficou uns meses, uns 3, 4 meses sem faturar nada, ficou bem ruim. E as terapias, assim, as coisas o que entrava de terapia não era tanto assim para pagar o custo de vida que eu tenho. Que perto do que eu tinha há uns anos é um custo de vida relativamente alto. É o triplo do que. Eu tenho um custo de vida que é o triplo de quando eu saí do CLT para empreender. Então, como eu soltei, as coisas fluíram, se encaixaram. E aí eu comecei a ver como as coisas se encaixam. Eu passei 3 meses com pouca demanda do meu trabalho, em compensação eu tinha mais tempo para estudar mais. Eu tive uma catarse corporal em 2020, eu não lembro se foi em março ou abril. Eu tive um negócio que chama bartolinite. É uma inflamação numa glândula da vagina. Eu precisei fazer uma cirurgia às pressas. Eu entrei no hospital, e falei pro médico, olha, eu tô com uma bolinha que eu não aguento andar, muito dolorida. E eu vi no Google, né, no Dr. Google, que pode ser bartolinite. Ele me deu um papel, me falou, vai ali. Quando eu vi, eu tava internada. Eu falava, mas gente, peraí, gente, eu preciso que um motoboy vai na minha casa buscar um pijama. Foi uma coisa muito louca, assim, sabe? E aí eu saí dessa internação sem operar. Depois de 2 meses eu precisei internar, também cheguei e fui operada. Só que isso aconteceu, a primeira vez que aconteceu, eu entendi que tinha uma questão minha, chamei uma amiga minha, que é super minha mentora, assim, falei, olha, me ajuda que tem uma questão minha aqui, tem alguma coisa com a minha, né, vamos ver o que aconteceu na minha infância, que fez eu estar com essa situação. E eu tinha tido uma contrariedade muito grande. Então, aí eu entendi sair dessa internação sem precisar fazer cirurgia. Estourou a bola sozinha. E na segunda precisei fazer. E aí, quando eu precisei fazer, eu precisei ficar 50 dias deitada, porque eu não sabia, eu não sabia, minha cirurgia foi no sábado, na segunda-feira eu sentei e fui trabalhar. Sentei em cima de 10 pontos. Não tive, sei lá, não tive discernimento, o médico não orientou, abrir os 10. E aí eu fiquei 50 dias deitada. Só que eu trabalho com notebook, então dá para eu trabalhar deitada. Não dá para trabalhar com qualidade, tem coisa para fazer, mas dá. Quando isso aconteceu, que foram 50 dias, eu pensei assim, o que tá certo sobre isso que eu preciso perceber? O que eu preciso aprender com isso? Era o tempo que eu precisava para estudar até ficar afiada para poder ser a consteladora que eu queria ser, para poder entregar para o meu cliente aquilo que eu queria entregar. E aí, por isso eu soltei, eu não fiquei assim, ai, não tá entrando serviço, empresa. E não entrava quase trabalho. Então, é esse o encaixe, porque imagina, eu tô numa cama, eu trabalho sozinha. O meu trabalho tem coisa que é externa, que precisa fazer na rua. Como que eu ia numa situação dessa? E só eu posso fazer, e só eu sei fazer, porque aqui eu faço sozinha aqui dentro. A parte que eu terceirizo não é essa. Se o universo não tivesse tudo encaixadinho, ia dar merda. E não deu tudo certo. Eu estudei o que eu precisava estudar, o que eu queria estudar. Fiz mais um outro curso, um curso grande, de uma pessoa que inclusive é ressonante, o professor indica, e assim, eu não gostei do curso. Era um curso grande, cheio de conteúdo, aulas de 1 hora e pouco, que você vê que a pessoa pega a filosofia sistêmica e faz assim, ó. Porque assim, pro Bert Helling, a frase do Bert é o seguinte, o essencial é simples. São 3 leis. Hierarquia, pertencimento e equilíbrio. Com pouca coisa, tem como se aprofundar, mas não precisa puxar igual aquelas balas. Sabe aquelas balas? Não sei se vocês já viram fazendo aquelas balas coloridas que o cara pega um pouquinho de açúcar e água e depois ele fica esticando.
é isso esse curso. Parece que a pessoa, ai, pra mim não rolou. Tem pra pessoas que rolam, pra mim não rolou. E eu fiz, tá? Do começo ao fim. Eu fiz e é sempre muito bem-vindo. As pessoas sempre têm alguma coisa para ensinar. Essa pessoa é uma pessoa que eu admiro muito. Eu admiro muito mesmo. Em tudo, assim, a história dela, como ela se reinventou e etc. Mas o curso não deu o que eu queria, o que eu esperava, assim. E o jeito como as coisas são vendidas, quando a gente vende uma coisa assim, olha, compra esse meu curso aqui que você nunca mais vai precisar fazer nenhum, nossa, vai resolver todos os seus problemas. Eu acho isso, como diria o Raul Seixas, uma grande piada e um tanto quanto perigosa. Porque eu acredito que é sempre o próximo passo. É tipo assim, ó, compra o meu curso, que o meu curso vai te levar para um nívelzinho melhor do que você já tá. Que aí depois você vai comprar um curso meu mais avançado, ou um curso de outra pessoa mais avançado, mas você já vai estar num patamar. O meu vai ser o primeiro dos próximos. Não o meu vai ser a solução dos seus problemas. Vender solução de todos os seus problemas na terceira dimensão acho bem complicado. Bom, então tudo se encaixou e aí eu fui fazendo esses estudos, eu comprei outros cursos e fui fazendo. E aí, a hora que eu precisei, que o dinheiro estava meio assim, que precisou, entrou o serviço e eu já estava sentando, já estava podendo trabalhar. Tudo se encaixando, tudo se encaixando. Ó, mais outra coisa. O meu carro, eu ia trocar de carro e eu coloquei o meu carro à venda. Eu não vou lembrar agora direito, mas tem algum outro vídeo que eu falo disso. Eu coloquei meu carro à venda em março, na época da pandemia. Que veio uma pessoa ver, ofereceu um pouco a menos do que o que ele valia. Eu já estava vendendo a menos do que valia. E aí, bem a menos, mas assim, era muito mais do que se eu vendesse para uma loja. Eu fui, fiz essas avaliações, o preço que iam me pagar era muito, muito baixo. Falei, não, vou vender particular, ganho um pouquinho mais. Mesmo no particular, eu estava vendendo bem abaixo, mas estava ganhando mais do que se vendesse numa loja. Veio um cara aqui na minha casa, eu moro em prédio, né? Recebi ele e tal. Ele viu num grupo do Facebook. Ele veio e falou assim: te dou tanto. Era um pouco menos do que eu tava pedindo. Falei, beleza. Ele falou: amanhã eu venho buscar o carro. Esse cara nunca veio. Tipo, ele ficou: amanhã eu vou. Ele nunca veio. Isso foi em março. Eu só fui vender meu carro em junho. Eu não vendi o carro. E tinha um papel enorme, vende-se, tudo que é lado. Tinha mandado fazer adesivo e não vendia. Em outros momentos de vida, já aconteceu comigo, de eu estar, tipo, almoçando com meu pai, ó, nos anos 2000, eu nem sabia negócio de mecânica quântica. Eu tava almoçando com e meu pai vira, na época que a gente estava naquela situação que ia piorando, e meu pai falou assim, a gente tem que vender o carro, tal carro. Ah, beleza, pai, vou pôr pra vender. E, tipo, imprimiu um papel, colocou lá no carro, vende-se, e no mercado, na esquina, tipo, daqui meia hora ir no mercado na esquina, comprar alguma coisa e vender o carro. Já aconteceu isso. E já aconteceu 2 vezes isso comigo. De falar, precisa vender o carro e acontecer nisso. Tá no dia seguinte, o carro tá vendido. E esse meu carro, ó, com esse vende-se, ó, já tava há meses. Aí esse cara veio de um grupo e já tava há meses o negócio. Eu até pensava, ai, meus vizinhos devem pensar que meu carro é muito ruim, que ninguém quer. E era um carro velho, mas era um carro que eu fazia manutenção. Não era um carro caindo aos pedaços, não. Bom, não veio. Eu ainda fiquei 3 meses com esse carro. Foi os 3 meses da pandemia que era perigoso andar de ônibus, que era perigoso andar de metrô, e o universo me deixou com o meu carro para fazer as coisas que eu tinha que fazer com o carro para não ficar andando, correndo risco. Vendi na hora que teve que vender. Eu vendi o carro em junho, o meu carro que já estava, né, no forno lá para sair, saiu em julho. Então, tudo vai, é a onda, tudo vai andando, tudo vai entrando no fluxo. Qual é o segredo? Soltar. Dá para soltar sempre? Teoricamente dá, às vezes é difícil, porque tem dia que a gente fala, puta, mas olha, o mês que vem já não dá mais. E eu também já aconteceu isso comigo, de tipo assim, olha, eu preciso de X mil na minha empresa, em 15 dias
para poder fechar o fluxo do mês que vem. Já aconteceu isso, tá? Nossa, eu preciso de X mil para o fluxo do mês que vem. Eu tenho 15 dias para arrumar X mil. Teoricamente é impossível, porque eu não tenho esse fluxo de venda, né? Se você pega o meu mapa de venda, você vai ver que isso nunca aconteceu, então é impossível. Aí eu penso assim, não, mas eu vou fazer, vou criar, eu vou atrair isso para mim e eu vou soltar. E vem. Aí faz uma venda e tipo, é em 2 dias, tá? Não pensa que eu fico os 15 dias no 14º que eu consigo. Não, daqui 2 dias entrou um serviço. Entrou um serviço que me trouxe. A tal venda fechou meu fluxo. Então, tudo vai se encaixando. Aí onde eu vou descer no detalhe. Esses grupos que eu comentei que eu faço pouco a pouco parte, que eu não sou ativa porque eu não tenho tempo. Às vezes à noite, quando eu já tô relaxada, eu entro lá nos grupos do Facebook e eu vejo assim, que a dificuldade das pessoas é a mesma dificuldade das pessoas que vêm procurar constelação comigo, que é a grana, o financeiro, a carreira. E eu vejo que tem pessoa que, eu tô na terceira onda e eu fui mandada embora e eu tô desesperada, porque a pessoa não consegue ter essa visão que as coisas vão fazendo assim até se encaixar. E que esse encaixe não depende do nosso esforço aqui na terceira dimensão. Esse encaixe, quando a gente tá funcionando, sabendo que a gente é um fractal de Deus, que a gente é uma centelha do todo e que a gente está a serviço de um bem maior, a gente vê que isso acontece sim. Mas quando a gente está muito no ego, o desespero, a agonia fica maior. Então, o que eu comecei a ver nesses grupos? Cara, como que. E aí, assim, quando eu me manifesto, olha, gente, eu tô andando de carro zero. E não é um carrinho popular, não. Tô andando de carrinho bom. Ah, mas como que você conseguiu? Que ferramentas que você usou? E aí, quando você fala em ferramenta, as pessoas torcem o nariz. Porque ela acha que é só você dar play lá na ressonância harmônica e você que lute, ou o universo que lute para trazer as coisas. Quer dizer, se dá play na sua ressonância harmônica, você volta para a cama e vai dormir. Ou você dá play na sua onda e vai maratonar Netflix e quer dinheiro na sua conta e quer prosperidade. Aí que entra o meu treinamento. Por quê? Porque assim, as coisas que eu usei, não foi só a onda, ela roda essa engrenagem que eu tô te falando. Ela pega as peças do quebra-cabeça, o quebra-cabeça tem 5.000 peças. Ela pega a peça lá da China, põe aqui. Ela pega a peça lá de Istambul, põe aqui. Ela pega a peça lá da outra dimensão, põe aqui. E aí eu vou, olha, essa peça eu posso trazer mais pra cá. Ela junta essas 5.000 peças. Ela vai me trazendo. Mas eu tenho que fazer um movimento de procurar onde eu vou encaixar essa peça combina aqui, não combina aqui. Então, eu, Caterine Rieira, terapeuta integrativa sistêmica, com todo o lastro que eu tenho, com meus 48 anos, nessa experiência de corpo que eu tenho, com tudo que eu já passei, o que eu entendo, porque toda conclusão que eu tenho com relação a qualquer coisa passa por aqui, onde toda a experiência que eu tenho dessa vida, e se você quiser falar de outras vidas também, porque alguns traços de caráter a gente já traz, são cristalizados de outras. Quando eu emito uma opinião, e quando eu tenho uma opinião, ela passa por toda a experiência de vida. Então essa opinião é muito minha. E ninguém precisa concordar, se alinhar ou se desalinhar. Eu só tô vendendo o jeito que eu percebi. Então eu percebo que a ressonância, ela me dá essas consciências que eu peço, ela facilita o trâmite, sabe? Ela me coloca no lugar certo, na hora certa. Ela faz eu perder o elevador e ter que esperar 5 minutos. Por quê? Porque aí quando eu for no mercado,
eu vou cruzar com tal pessoa que vai me falar tal frase, que vai me dar um gatilho, que vai me despertar. Ela faz essa sincronia com o universo. Ela me coloca em unificação com todo. Ela me coloca a serviço da vida. Mas eu preciso fazer a minha parte. E aí eu caio naqueles 80% que eu falo em todo vídeo meu. Que o 80% é minha força de ação. 20% o terapeuta vai me dar, as ferramentas vão me dar, 80% eu tenho que acordar todo dia e fazer. É o mesmo que ir na nutricionista, sair de lá com a dieta e no dia seguinte almoçar lasanha. Eu vou continuar com o meu peso. E aí, com base nisso, eu comecei a juntar todas as técnicas que eu fui fazendo ao longo desse tempo inteiro, desde antes de começar a ressonância até agora. Então eu juntei tudo que eu aprendi de como cocriar, as programações e tudo que eu aprendi de limpeza, de desbloqueio de travas emocionais, de desbloqueio de dinâmicas ocultas. Não tem novidade, não inventei nada, tá tudo aí, mas eu coloquei tudo num lugar só. Montei 6 módulos, montei um curso de 6 módulos. Nesses 6 módulos tem Ho'oponopono? Tem, mas de um jeito que eu aprendi, que eu paguei para aprender. E eu não vi isso, eu não vi isso de graça. Pode ser que tenha, mas eu não vi. Tem FT? Tem de graça por aí? Tem, mas eu coloquei lá. Então é um lugar que você tem 6 módulos e que você vai ter começo, meio e fim. Então tem essas técnicas de programação, de limpeza com FT, de exercícios de limpeza, e aí tem exercícios que vão aprofundando mais. Tem até uma planilha de aposentadoria, que não fui eu que inventei, que eu peguei de um canal, de uma pessoa que eu sigo, e eu menciono isso no curso. Olha, essa planilha eu peguei de tal lugar. E tem um monte de exercícios sistêmicos. Alguns eu criei, mas eu não inventei. Eu criei em base em alguma coisa que tem. Mas são exercícios que vão desbloqueando. Então eu juntei tudo. Eu juntei a teoria, a constelação sistêmica é uma filosofia de vida. Quando você toma aquilo como, olha, eu vou isso tudo que é ensinado, a forma como o Bert montou essa linha de raciocínio, cai na minha alma como uma luva. Eu entendo que é assim, eu entendo que são leis naturais como a lei de Newton. Então eu adoto isso para minha vida, eu adoto essa postura sistêmica para viver a minha vida. Quando a gente adota essa postura sistêmica, é uma filosofia de vida. E resumindo muito grosseiramente, é uma forma de nos tornarmos muito humildes com relação ao nosso destino, com relação ao destino de todos que vieram antes da gente. Muito humilde no sentido de resiliência, sabe? E talvez seja muito mais profundo do que as palavras que eu estou escolhendo aqui. Porque quando eu digo muito humilde em forma de resiliência, não quer dizer que você tem que aceitar a vida que você tem e aceitar as pessoas te fazendo mal, te prejudicando. Não é isso. Mas é aceitar que a gente não tem o poder de mudar o que passou e que a gente não tem o direito de julgar ninguém que veio antes da gente, o que essas pessoas fizeram, porque nós não estivemos na pele deles. Portanto, eles são maiores que a gente. E nós, como pequenos, devemos somente agradecer, porque graças a tudo que eles viveram e passaram lá, nós pudemos estar aqui. Graças à minha avó, que veio lá da Espanha com meu avô, com meu pai com 16 anos, passaram não sei quantos dias no navio, com a mudança, trouxeram até cama. Eu tenho bolo assim, ó, de prato de Barcelona. Olha, um monte de louça.
louças caras. Eu olho e falo, como que minha avó conseguiu trazer isso num navio fugida de guerra? Eu penso nisso. E eu não sou ninguém para julgar o que ela fez, o que ela não fez, se ela foi boa mãe, se ela não foi. Não sou ninguém. Eu sou alguém que tem que agradecer por ela trazer meu pai até o Brasil, meu pai conhecer minha mãe, que veio lá do Ceará para São Paulo. E eles se conheceram num domingo à tarde e minha mãe estava passeando com as amigas na Praça da Sé, porque antigamente a Praça da Sé era lugar era point. E aí ela conheceu o espanholzão lá. E eu só tenho a agradecer. É nessa postura. Sem dizer, ó, se ela tivesse feito tal coisa. Quando a gente se coloca nesse lugar, a gente se encrenca, a gente não prospera. Tem uma frase do Bert que fala, o sucesso é a cara da mãe. Então isso é muito trabalhado no treinamento que eu preparei. A nossa postura com relação aos nossos pais. E às vezes esse é um exercício, depende da situação e do tipo de vida que a gente teve, que a gente vai passar a vida inteira fazendo. Porque às vezes a gente tem muita coisa para limpar. Porque, gente, tem histórias difíceis. Como eu tô nessa área da terapia, eu conheço história muito difícil. Você fala, como que um pai pode fazer isso com uma criança? Você fala, como existe um ser humano? E quando a gente se coloca nesse lugar, a gente também tá pecando. Porque quando eu, como terapeuta, me coloco no lugar de julgar um pai e uma mãe de um cliente meu, eu também tô me emaranhando com aquilo. Eu também tô atrapalhando o processo. Então foi só um modo de falar, tá? Mas a gente vê coisas que a pessoa vai precisar de um pouquinho mais de tempo, de trabalho. Então, assim, essas coisas, você imagina, você não tem nem noção, nem faz nem ideia do que é que está te impedindo de você de prosperar. Então, você tá lá na sua onda, você já pediu não sei quantas ondas, e as coisas não acontecem. Por quê? Porque você não está com a consciência expandida a ponto de sacar o que está rolando. Quando você pega um treinamento como o meu, que não vai só ficar te ensinando a repetir mantra e fazer áudio de PNL. Não vai só. Tem uma aula ou outra, tem. Mas tem coisas muito mais profundas. E são 6 módulos, então eu começo bem do raso e vou me aprofundando até chegar no fim nos exercícios mais profundos. E te proponho práticas diárias, que você vai seguir e vai fazer. Quando você começa a expandir sua consciência, você começa a ver assim, puta, olha aqui, ó, eu me auto-saboto aqui, eu nem percebia. Olha porque eu não tô vendendo. Ó, eu vou dar um exemplo. Eu trabalho com vendas. A minha empresa vende, eu presto serviço, eu vendo serviço, tanto como terapeuta quanto na minha empresa. Eu percebo muita dificuldade das pessoas que trabalham com vendas, porque eu sou uma consumidora. Eu consumo, eu compro coisas. Eu percebo muita dificuldade de relacionamento com o cliente. O cliente não é tratado como ser humano, ele é tratado como alguém que vai trazer um benefício. Então, quando você... Eu vou dar um exemplo, tá? Tô vendo apartamento, tô procurando apartamento. Aí, eu vi lá um apartamento, pedi para ir ver, aí a pessoa fica tentando... Não gostei daquele, aí a pessoa fica me empurrando, fica todo dia mandando. Fala, olha, eu sei que você está querendo vender, que é esse trabalho, mas quando eu achar, eu te aviso. Quando eu achar algum que seja meu perfil, não adianta você... Te agradeço, super educada, assim, com a pessoa que está enchendo meu saco. Porque fica mandando link de coisa que já vi, tá lá no Zap Móveis. Eu já vi, não precisa mandar o link. A pessoa não fala assim, tá bom, Caterine, obrigada, se precisar, me avisa, tô aqui à disposição. Não, a pessoa não responde, porque tipo assim, não interessa mais. Só que essa pessoa, ela não está enxergando no macro. Primeiro que eu sou um ser humano, que estou perdendo meu tempo para dar uma satisfação. Segundo, que se um dia eu
alguém perguntar para mim, você conhece algum corretor, não sei o quê? Conheço um corretor. Olha, me atendeu super bem. E assim é com qualquer coisa. As pessoas não fazem pós-vendas. Eu trabalho no meu ramo, é um ramo bem commodities, assim. Tem meu tipo de empresa é igual a paleteria mexicana. Há 15 anos atrás quase não tinha, hoje em dia tem em cada esquina. Então tem muita concorrência desleal com preços. Embora o serviço seja tabelado, assim, tem uma tabela, as pessoas não praticam essa tabela, mas trabalham nos preços que você fala, como que a pessoa está conseguindo, né? E tem aquele cliente que só faz cotação para ter 3 cotações. Tem esse cliente. Como eu lido com esse cliente, eu fico um ano mandando orçamento para essa pessoa. Até que quando vira o ano, eu mando um e-mail e falo assim, olha, a partir do ano que vem eu vou trabalhar com tabela, eu não vou mais te fazer orçamento. Minha tabela é XYZ e eu não te... Quando se você pedir um serviço para mim, você sabe que ele vai custar nessa métrica de cobrança. Com isso, eu tiro essa pessoa Eu não quero mais me relacionar, mas eu fico um ano tentando. E a pessoa responde e fala, não aprovei com outro. Eu falo, obrigado, disponha, se precisar, tô aqui. Eu tô me relacionando com essa pessoa. Essa pessoa, às vezes, sai da empresa que ela tá e vai para outra e ela me leva. Porque o problema era na empresa que ela trabalhava. Que tinha aqueles 3 fornecedores, dos quais eu era mais cara. Mas eu me relacionei com o ser humano que estava atrás daquele cargo. E eu percebo essa deficiência como consumidora. Fora as coisas que a gente é enganado como consumidor. E que a pessoa que enganou não assume que enganou, não se retrata e ainda joga a culpa em você. Dinâmica de traço de caráter psicopata, porque o psicopata é aquele, não é transtorno de personalidade, tá? É traço de caráter. É aquele que te prejudica e ainda te convence que ele te prejudicou porque você fez com que ele fizesse isso. Então você imagina se você poder fazer um curso onde você vai poder olhar para todas essas coisas. Não é só a repetição de mantra. Você vai poder olhar que de repente você se sabota porque você não está se relacionando bem com o seu cliente. Sabe por quê? Porque a gente se relaciona com nossos clientes como a gente se relaciona na nossa casa. O jeito como você trata seu pai e sua mãe é o jeito como você trata seus colegas de trabalho, é o jeito como você trata seus subordinados. A relação que você tem lá na sua matriz de identidade, lá nos seus 7 anos com seu pai e com a sua mãe, é um roteiro que você segue a vida inteira repetindo. Então, olha que legal quando a gente consegue olhar para isso. Você não vai olhar para isso na ressonância harmônica. Você vai pedir ele, olha, eu percebi que eu me auto-saboto, eu quero eliminar minha auto-sabotagem. Aí a ressonância harmônica vai te trazer um vídeo como o meu ou de algum outro profissional que vai falar assim, olha aqui, se você estudar isso aqui, você consegue. Olha, se você fizer essa terapia aqui, você consegue. Mas você sai do lugar da solução mágica. Sabe o que é solução mágica? Tua vida tá funhenhada e você vai na cartomante. Tem gente que odeia que eu falo cartomante, mas tem pessoas que são cartomantes, não são tarólogas. As tarólogas me desculpem se isso é ofensivo, porque não é não é minha intenção, tá? Tem até um filme que chama Cartomante, filme brasileiro maravilhoso, o filme é muito, muito bom. Se você não assistiu, assiste, que é muito, muito bom. A Cartomante é com uma atriz, ela chama Pfeiffer, o sobrenome dela, não lembro o primeiro nome. É uma magrona, autona, assim, bonitona. Não vou lembrar agora. Então você imagina, a pessoa quer solução mágica. Então, assim, a vida. E eu já estive nesse lugar, hein? Opa, que já. A pessoa tá com a vida afunhenhada, chafurdada em dívidas, continua gastando mais do que ganha, continua no cheque especial, não faz um planejamento financeiro, nada, e tá indo lá na cartomante saber se as coisas vão mudar, e a cartomante fala assim,
Não vai mudar, vai ficar tudo bem. E ela vai para casa e maratona Netflix. Vida que segue. E não se movimenta, não faz os 80% dela, que é sair todo dia para trabalhar. Sair todo dia para trabalhar, não tô dizendo que você tem que pegar um ônibus, ir lá, CLT, bater cartão, tá? Eu tô dizendo que você tem que se movimentar a sua vida para você ter os resultados que você quer. Você quer ser, eu quero ser um neurocirurgião. Ok, o que você está fazendo hoje para que daqui 10 anos você seja um neurocirurgião? Você está jogando videogame ou você está estudando biologia para poder passar no vestibular? Ou estudando física, química, português para passar no vestibular? É isso. Então, assim, se você está achando que a ressonância harmônica vai resolver sua vida, enquanto você está deitado, deitada no sofá, você está com dinâmicas ocultas, com seu modo infantil ativado, não fazendo a sua parte, esperando soluções mágicas. É para você e para quem não está nesse lugar, mas que ainda não está conseguindo o resultado, que eu tenho esse curso para oferecer, tá? O curso chama Treinamento Prosperidade Sustentável. Eu criei esse curso com base em todo o meu lastro que eu comentei aqui, todos os cursos que eu fiz, que eu aprendi, os que eu gostei, os que eu não gostei, eu fui humilde em todos, no sentido de absorver tudo que todos tinham para dar, porque a gente sempre tem coisas para aprender, não importa com quem. Precisamos sempre nos colocar humilde diante daquele que se propôs a nos ensinar alguma coisa. Vou dar um exemplo bobo, assim, todo mundo ri da Palmeirinha, que a Palmeirinha fala errado, se atrapalha com o Guinho. Quantas receitas da Palmeirinha a gente não faz? Quantas vezes a Palmeirinha não ensinou a gente a fazer um empadão? A gente sempre tem alguma coisa para aprender com as pessoas. Então, precisamos nos colocar numa postura humilde de não nos acharmos maior que ninguém e achar que ninguém tem para ensinar. É que às vezes o método que a pessoa usa, você não gosta e tá tudo bem. E aí você vai ter um professor que você vai ter mais afinidade. Quando você estava na quinta, na sexta série, você tinha 11 matérias, 11 professores, e tinha aquela matéria e aquele professor que você gostava mais. E às vezes você gostava mais de uma matéria porque você tinha afinidade com o professor, nem era porque a matéria ela era tão legal. Então, assim, o meu treinamento é um treinamento em que você vai passar 3 meses fazendo. São 50 aulas, são 50 aulas curtas, aulas de 15 minutos, 20. Tem alguma coisa de coach sistêmico, que é a coisa da lição mesmo, que você vai empregar no seu dia a dia, que vai te dar aquele impulso para fazer. Tem as dinâmicas que a gente vai fazer limpeza, tem as reprogramações. É como se você fosse formatar o seu computador, mas você vai formatar a sua máquina. Você vai formatar a sua alma, fazer um reset. Se você tiver interesse, eu tenho eu acho que a página de vendas não está pronta ainda, tá? Mas eu tenho. Você põe Caterine Riera Terapias, você vai ser direcionado, o Google vai te levar para uma página que você manda uma mensagem lá, você vai estar cadastrado para receber uma promoção do lançamento desse curso. Eu vou lançar esse curso possivelmente no dia 30 de setembro. Eu vou lançar ele com descontaço. É um curso que já está todo gravado. Então você vai assistir no conforto da sua casa, vai estar na plataforma, acho que do Eduz. E você vai assistir no conforto da sua casa, no seu tempo. Vai fazer essas atividades no seu tempo. Você tem 7 dias para devolver o produto, caso você não goste. Então, eu estou disponibilizando os 4 primeiros módulos nesses 7 dias, que é coisa pra caramba, é conteúdo pra caramba. E aí eu deixo a cereja do bolo para o final, porque como é um curso que ele precisa ir se construindo, não adianta querer entrar com os exercícios sistêmicos profundos no começo, enquanto você não está com a consciência expandida. Por isso que está no final. Tá? Então, aí quando vence os 7 dias que você tem para desistir, é liberado a cereja do bolo aí. E aí você continua praticando os exercícios propostos no curso, você continua praticando durante 90 dias. Dá para você fazer uma aula por dia, você faz o curso em 50 dias,
Os exercícios você vai gastar lá 15 minutos por dia para fazer. Então vamos supor que você vai passar os próximos 60 dias gastando 30 minutos por dia do seu dia para quebrar essas dinâmicas ocultas aí que estão travando você. Em paralelo, você continua com a sua ressonância. E ó, essa ideia desse curso surgiu há poucos meses, surgiu em março. Eu comecei a gravar ele em março. Eu pedi na minha onda, falei, Hélio, pedi lá, professor, eu quero gravar um curso em que eu vá ensinar para as pessoas o que eu aprendi, o que eu fiz na minha vida, em que eu vá agregar valor para as pessoas. Eu pedi lá na minha onda, quero que seja o melhor, que funcione. Eu quero entregar, eu quero entrar no flow junto com as pessoas, eu quero fazer parte da centelha. Então é isso, se você tiver interessado, entra lá, Caterine Rieira Terapias, ou me segue lá no Instagram, Caterine Rieira Terapias, lá na minha bio também tem um link. Inclusive, na minha bio do Instagram tem um link para o e-book, um e-book de 12 lições de prosperidade, que eu preparei, que fala dessas questões sistêmicas que eu mencionei aqui. Baixa lá o e-book, é gratuito, e aí você vai entrar na minha lista lá de receber os cupons de desconto para o curso, tá bom? Eu vou ficando por aqui, eu agradeço por você ter ficado comigo até o final desse vídeo. Namastê!